Bem, meus amigos, vamos continuar o nosso trabalho, né? Hoje eu dei ao vídeo o nome de Carta da Terra, porque é sobre ela que nós vamos falar. Agora, nós já sabemos que o comunismo foi inventado e implantado na Rússia pelos Illuminati, como um laboratório para construir o caos. Agora, nós podemos entender a causa de terem sido escondidas do mundo todas as atrocidades cometidas pelos países comunistas, da Rússia e até mesmo dos seus vizinhos China e Coreia do Norte, para que o mundo não soubesse o que era o comunismo. Mas como laboratório, a Rússia até que ia muito bem, porque ela provava que uma minoria, desde que dispusesse das armas e engessasse qualquer tentativa de contestação, podia se perpetuar no poder. Lembrem-se que a Revolução Russa ocorreu em 1917 e chegou a durar 70 anos sem ser incomodada. Parecia fácil. Era só cooptar e enriquecer os donos do poder e manter a população vigiada e com medo, absolutamente impedida de pisar fora das suas fronteiras. Não podiam contar a sua história. Como a corrupção era e é uma parte integrante e importante daquela dominação, os recursos desviados serviam para financiar o Estado. O enriquecimento do rei e os seus amigos. E não menos importante, serviam também para a exportação do modelo por meio de uma grande propaganda, por meio de um grande sistema de espionagem e contra-espionagem capitaneado pela KGB e a regimentação de membros dos outros países para promover a corrupção interna, para depois dominar. E foi dessa forma que o comunismo se comportou até 1980, nos anos 80, quando Gorbachev iniciou a perestroika, que significa reestruturação, e a glasnost, que significa transparência. Durante aquele período, todos, inclusive eles próprios, achavam que o avanço comunista e a conquista dos países seriam alcançados por meio da revolução do povo, o que formatava todas as estratégias no sentido de formar uma frente revolucionária, armá-la e conquistar pelo menos uma parte do território daquele país-alvo, naquilo que os militares chamam de zona liberada, que é onde os guerrilheiros tomam território, e a partir de onde entrariam em combate com as forças regulares do governo, fortemente apoiadas de fora pela União Soviética e pela China. Isso ocorreu no mundo inteiro, aqui, nas nossas fronteiras. Aconteceu na Colômbia, com as Farc. Aconteceu no Peru, com o Sendero Luminoso. Eu não vou citar todos, vocês conhecem todos. Agora, a gente não pode esquecer que isso aconteceu aqui também no Brasil, que aqueles guerrilheiros de 1968 pretendiam formar em Xambioá a zona liberada a partir da qual eles tentariam marchar sobre o resto do Brasil, mas foi derrotada e abortada pelo nosso exército.
Naquela época, não se pensava em gramicismo, uma forma de atuação para a conquista do poder. Mas tão somente se aplicava esta tática, o gramicismo, como uma regra para subverter as cabeças dos nossos jovens, preparando-os para abandonar o discurso no momento adequado e pegar em armas para a revolução do povo. Tudo isso só foi possível porque, hoje nós sabemos, a mídia mundial, comprada e dominada pelos Illuminati, escondia o lado negro da força e propagandeava um futuro luminoso, uma luz no fim do túnel, que era meramente fumaça. Não é meu objetivo, como vocês todos já sabem, descrever em detalhes a história do mundo em qualquer período. E não será agora que eu vou fazer isso. Há milhares de fontes disponíveis às quais você pode se reportar para se informar sobre o mundo no período de 1945 a 1980. Eu vou apenas citar fatos muito importantes no período que realmente contribuíram para as ações e reações estratégicas da nova ordem mundial. Nos Estados Unidos, a presença republicana foi muito mais frequente nesse período. A grande exceção é que um grande presidente democrata, que era capaz de influir fortemente na opinião pública americana pró-nova ordem mundial, John Kennedy, foi assassinado logo no início do seu mandato. Então, eu repito, esse período foi fortemente influenciado pela presença republicana no poder. Isso contribuiu consideravelmente para que os governos militares brasileiros tivessem as mãos livres para construir um Brasil desenvolvido, o que coincidia, é claro, com a formação de uma poderosa zona de retaguarda para uma guerra nuclear. E foi em 1983 que tudo mudou. O presidente Reagan, confiante na sua zona de retaguarda, o Brasil, e sabedor de que os comunistas, por mais que houvessem tentado, não a possuíam, resolveu afrontá-los com a decisão de construir um escudo espacial contra mísseis inimigos, que a gente já sabe que foi apelidado de Star Wars, e que desequilibraria completamente o equilíbrio de forças em favor da OTAN, o que acabou por determinar a queda da União Soviética. E foi essa queda, a queda da União Soviética, que alterou completamente o tabuleiro de xadrez universal e, consequentemente, todas as estratégias envolvidas. A nova ordem mundial foi obrigada a se confrontar com uma nova realidade. O governo comunista não era perpétuo, pelo menos naquela configuração que eles haviam desenhado para a União Soviética. Nós estávamos na década de 80. Ao tentar modificar o sistema russo, introduzindo políticas econômicas principalmente que o amenizassem, o Império desmoronou, ruiu. Não houve força capaz de manter a União Soviética em pé. Ela desmoronou. E dela, dezenas de países se separaram, quase todos ansiosos por enterrar o comunismo que eles já haviam experimentado. Dos destroços da Rússia, separada então da União Soviética, se levantou uma súbita minoria capitalista, miliardários espantosamente nascidos do nada, cada um pronto para abocanhar uma parte dos destroços, daquela vez de forma oficial. E esses destroços eram a riqueza do país. Hoje, nós sabemos como é que isso foi possível. Hoje, nós sabemos que comunismo e corrupção são irmãos siameses.
Nós podemos até mesmo no Brasil testemunhar como isso é verdadeiro, a mistura entre comunismo e corrupção. A nova ordem mundial, repensando então as suas estratégias, percebeu que aquele fato, a existência de miliardários vindo à tona no país berço do comunismo, poderia ser uma mola impulsora de um novo modelo de conquista. E daí é que eles sacaram o gramscismo, idealizado para se infiltrar furtivamente nas sociedades judaico-cristãs, cuja democracia, ela mesma, contém na sua própria essência o seu calcanhar de Aquiles, sobre o qual o comunismo apontaria sua flecha mortal: a liberdade de pensamento e de expressão. Agora, nós estamos prontos para entender os fatos que cercam o mundo de hoje, e entendê-los é fundamental para que a gente possa combatê-los. Vamos agora nos fixar no período de 1980 a 2014, quase ontem. É importante ressaltar, perdoe o meu exagero, claro, a nova ordem mundial tinha todo o dinheiro do mundo e os melhores cérebros do mundo a seu serviço. Dito dessa forma, ela parecia imbatível. E, na verdade, ela era imbatível. Nós vivemos durante muito tempo debaixo do pesadelo da guerra nuclear. A paz, diziam todos, repousava sob a certeza de que um ataque seria imediatamente retaliado com igual intensidade, colocando o planeta inteiro em risco. Mas na calada da noite, aquela guerra estava sendo preparada. Preparada pelos russos, porque esperando apenas o sinal verde da nova ordem mundial, que, como nós sabemos, precisava do caos para se levantar dos destroços. E do lado americano, trabalhando para esgotar os recursos financeiros comunistas naquela louca corrida armamentista, mas silenciosa e sorrateiramente, persistentemente, estavam preparando a sua zona de retaguarda no hemisfério sul, mais precisamente aqui, no Brasil. Como nós vimos, a OTAN venceu a guerra, colocou de joelhos a União Soviética. Os cérebros estratégicos da nova ordem mundial tiveram que, a partir dali, começar a montar uma nova estratégia, partindo dos ensinamentos já colhidos com a experiência anterior. O sistema de governo que eles adotaram, aquele da União Soviética, tinha se demonstrado muito bom, porque tinha conseguido, durante 70 anos, manter toda a sociedade russa aprisionada sem qualquer saída possível. A saída só saiu por um fator externo, porque dentro do regime não havia saída. Ela só ocorreu, repito, pela interferência de um fator externo que se mostrou preponderante. Foi a reação dos Estados Unidos, repousado na zona de retaguarda ao Brasil. O modelo comunista, por outro lado, tinha se mostrado autossustentável. Ou seja, a nova ordem mundial, os seus magnatas, não precisavam mais tirar dinheiro do bolso para manter um sistema comunista. Por quê? Porque, como ele parte da premissa de que a corrupção é oficial, ou pelo menos semi-oficial, roubando os recursos do próprio povo, isso dispensa que haja qualquer necessidade de financiamento externo.
Então, a própria cúpula comunista tem dinheiro suficiente para continuar a sua empreitada, adicionado ao fato de, pelo contrário, ela ser uma nova fonte de recursos para a nova ordem mundial. Porque parte daqueles recursos desviados serviam para fazer contratos fraudulentos no comércio exterior. Óbvio. Visto isso, o conceito de conquista sofreu uma mudança. Com a queda do comunismo visível, eles priorizaram o comunismo invisível. Aquele mesmo que já era usado há tempos para subverter a população, em especial a juventude dos países do mundo livre. Dali para frente, a teoria gramscista substituiria a revolução do povo na luta pela vitória. Hoje, nós já temos condições de facilmente determinar e datar os eventos. Em 1986, Gorbachev decretou a perestroika e a glasnost, quebrando a União Soviética. Em 1990, a ONU assinou a Carta da Terra, que, como nós vamos ver, é o documento base, praticamente a constituição do novo poder mundial. Foram anos de trabalho duro para eles, mas eles desovaram uma nova estratégia de conquista. E é isso que nós vamos examinar a partir de agora. A Carta da Terra. Bom, agora eu vou lhes apresentar a Carta da Terra, a grande armadilha que a nova ordem mundial, por meio da ONU, preparou para o resto do mundo. Eu vou começar pela definição que aparece na Wikipédia, eu prefiro chamar de Wikipédia do que Wikipedia, sobre a Carta da Terra. A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, no século XXI, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. Busca inspirar todos os povos a um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada, voltado para o bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma visão de esperança e um chamado à ação. Tudo muito bonito. E dessa forma, está sendo vendido o peixe para toda uma geração de jovens estudantes, a ponto de ser a primeira fonte de consulta, a Wikipédia. Mas é o comunismo invisível em ação. Claro que eu não vou publicar toda a Carta da Terra, porque ela é grande, mas eu vou destacar alguns pedacinhos dela e vamos vê-la e ler nas entrelinhas, porque é exatamente assim que ela está influenciando o mundo inteiro. No preâmbulo, devemos juntar para gerar uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Notem logo no preâmbulo a alusão a uma sociedade sustentável global. Não é por acaso. Lá adiante, sob o título Terra, Nosso Lar, a proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. Dito assim parece inocente, mas eu ressalto aí a base para entronar o planeta como Deus, a deusa Terra, em substituição às outras religiões, principalmente o comunismo, o cristianismo. Mais adiante,
situação global. Vamos ver o que é que diz aqui sobre situação global. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. A primeira alusão a controle populacional é essa. Eis que limitar a população terrestre é uma forma de melhor poder dominá-la e melhor distribuir os recursos disponíveis para a população restante. Mais adiante, desafios futuros. A escolha é nossa. Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Olhem bem, a carta não podia ser mais explícita para dizer a que veio: o globalismo. Adiante, responsabilidade universal. Juntos na esperança, visando a um modo de vida sustentável como padrão comum, através dos quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos e instituições transnacionais será dirigida e avaliada. Daqui a pouco ela vai falar de princípios, e eu vou destacar alguns princípios que ela destaca. Respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. É óbvio que ninguém no mundo é contra o respeito à terra, que é uma ideia que merece o aplauso universal, e foi essa a razão pela qual ela foi escolhida como perfeita para embutir as ideias. As entrelinhas é que indicam que o objetivo é a adoção da Terra como Deus e o aquecimento global como instrumento de cerceamento dos povos. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra a longo prazo. Trata-se de garantir que as próximas gerações sejam massificadas com as ideias da Carta da Terra, negando-lhes o direito de pensar de forma diferente e garantindo a perpetuidade dos conceitos formulados. Adotar em todos os níveis planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável que façam com que a conservação e a reabilitação ambiental sejam parte integral de todas as iniciativas de desenvolvimento. Aí o objetivo é muito claro: é capilarizar os conceitos em todas as entranhas da sociedade, impedindo esta de reconhecer o monstro. Administrar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e vida marinha, de forma que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a saúde dos ecossistemas. Isso aí é um gancho para permitir a vigilância e administração dos recursos citados, interferindo diretamente naqueles que mais os têm, nós, os países subdesenvolvidos. Administrar a extração e o uso de recursos não renováveis, como minerais e combustíveis fósseis, de forma que minimizem o esgotamento e não causem dano ambiental grave. É uma outra forma, e intolerável, já que as premissas de destruição do planeta são falsas, de intervenção sobre os países subdesenvolvidos, a fim de impedi-los de usar as suas fontes de energia se elas forem consideradas nocivas ao planeta, tais como o petróleo e o carvão mineral, por exemplo. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento de substâncias radiativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas. Aí eu me pergunto, impedir como? Quem fiscaliza?
Quais são as sanções? Quem aplica essas sanções? Eu só estou fazendo essas perguntas por ironia, porque todos sabemos que a resposta a todas elas é uma só: a nova ordem mundial. Evitar atividades militares que causem dano ao meio ambiente. Essa cláusula dá até vontade de rir. Qual é a atividade militar que não causa dano ao meio ambiente? Responda: arco e flecha? É mais que óbvio que tais atividades não poluentes sejam as dos exércitos nacionais, passando a ser uma atribuição exclusiva do exército global. Garantir acesso universal à assistência de saúde que fomente a saúde reprodutiva e a reprodução responsável. Nesse artigo aí, nós já podemos ler nas entrelinhas o aborto e o controle populacional por qualquer meio, praticamente um comprimido de cianureto para que a sociedade ocidental se suicide como já está. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover um intercâmbio aberto e aplicação ampla do conhecimento adquirido. Propaganda do aquecimento global ad eternum. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, alocando os recursos nacionais e internacionais demandados. Isso é uma influência direta sobre os países subdesenvolvidos, que são os que mais possuem água potável, principalmente a América do Sul, onde se encontram os dois maiores aquíferos do mundo, o Guarani, no sul do continente, e o Amazônico. Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir aqueles que sofrem e habilitá-los a desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações. Parece muito bom, e não difere em nada do significado que todos temos de justiça social, que afinal é uma das bases em que se assenta a doutrina cristã, construída sob os ensinamentos de Cristo e constantes da Bíblia. Na prática, porém, a proteção dos vulneráveis tem sido regada generosamente pelos donos do dinheiro mundial para disseminar a discórdia no interior dos países alvos, construindo o ódio e o desejo de vingança. É a semente dos ismos. Promover a distribuição equitativa da riqueza dentro das e entre as nações. Apesar de parecer inocente, o artigo praticamente concede permissão para que os estrangeiros, claro, a serviço da nova ordem mundial, entrem em nossas fronteiras para promover o que considerem, nós não eles, que não seja equitativo. Assegurar que todas as transações comerciais apoiem o uso de recursos sustentáveis e proteção ambiental e normas trabalhistas progressistas. Progressistas? Eu acho que já ouvi essa palavra em outro lugar. Terá sido na boca da esquerda? Afirmar a igualdade e a equidade dos gêneros como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas. Seria justo e muito inocente se não visasse o feminismo radical, alimentado por uma imensidão de estatísticas falsas que o alimentam. Eliminar a discriminação em todas as suas formas, como as baseadas em raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social. O discurso da ANON, como o da esquerda, será sempre eivado de bandeiras lindas, admiráveis, defensáveis facilmente por todo mundo. Seria bom, se fosse verdade. Na prática, a Carta da Terra tem sido usada, fortemente financiada, para criar grupos e ONGs, criando a discriminação onde ela não existe
com um propósito claro de promover a divisão da sociedade entre nós e eles, naquilo que nós brasileiros estamos vivendo na carne todos os dias. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exterior do governo, no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. Mais uma vez, monotonamente, eu tenho que mostrar o que não pode ser lido, a não ser nas entrelinhas. Por quê? Participação inclusiva é igual à democracia participativa, que é igual ao socialismo. Felizmente, hoje nós já sabemos da arte comunista de mudar e adaptar o sentido das palavras aos seus próprios propósitos ocultos. Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. É sempre bom lembrar que onde quer que apareça a palavra sustentável, está embutida a ideia de que o homem é o predador da Terra, tal como aparece no aquecimento global. Trata-se pura e simplesmente de estratificar para gerações futuras todas as deslavadas mentiras que produziram os documentos oficiais da ONU. É pura lavagem cerebral. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma condição de vida sustentável. Educação moral, claro, da moralidade criada pela NON, que de moral não tem nada, né? Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até o nível de uma postura defensiva não provocativa e converter os recursos militares para propósitos pacíficos, incluindo restauração ecológica. Aqui, trata-se de matar 2 coelhos em uma só cajadada. Como os países subdesenvolvidos têm que gastar fortunas com a ecologia que lhes está sendo imposta, o que compromete o seu desenvolvimento e enterra as esperanças de um futuro melhor, a ONU impõe o desmantelamento dos sistemas de segurança nacional, o que inclui as polícias militares e as próprias forças armadas, com a desculpa muito esfarrapada de usar os mesmos recursos os mesmos recursos a elas destinados para propósitos pacíficos, incluindo a restauração ecológica, é claro. Ou seja, entregar a segurança de todos a eles. Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Onde está escrito interdependência global, leia-se globalismo. Eu vou terminar o exame da Carta da Terra com um texto dela própria. Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra como um instrumento internacionalmente legalizado e contratual sobre o ambiente e o desenvolvimento. Lindo, né? Só faltou a assinatura invisível. Assinado Nova Ordem Mundial. Agora, pare e pense. Veja o que está acontecendo à volta de tudo e de todos desde que a Carta da Terra foi aprovada pela ONU. Veja a massificação extraordinária do discurso mundial em cima de uma ideia-força que nasceu de uma trama, de uma falsidade original, o aquecimento global. Aliás,
A própria expressão já contém em si mesma um engodo. Aquecimento global existe, sim. Resfriamento global também existe, sim. Ambos existem, e não é de hoje. Existiram e existirão sempre. É um fenômeno natural que nada tem a ver com a interferência do homem. Quando há a ideia da interferência do homem no aquecimento do planeta, a expressão correta é aquecimento global antropogênico, o que jamais é mencionado, porque é uma farsa, já admitida e comprovada por centenas de cientistas no mundo inteiro, que jamais são publicados na mídia cúmplice da nova ordem mundial. Todas as conclusões que levaram à tese do aquecimento global antropogênico foram baseadas em um relatório de um organismo chamado SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, criado, como tantos outros, para servir aos novos senhores. De nada resolveu uma reunião de 600 cientistas pelo Congresso americano para examinar as conclusões daquele relatório, porque essas conclusões estavam colocando certas dúvidas no meio científico. E estes 600 cientistas, ao final do seu trabalho, apresentaram um relatório dizendo que havia dados manipulados ali e que, portanto, as conclusões não podiam ser confiáveis. Mas, aparentemente, isso devia mudar tudo. Mas não. Não substituiu o discurso dos globalistas, inclusive pela maior estrela que personificou o globalismo, o aquecimento global, que foi o Al Gore, que saiu discursando pelo mundo inteiro, fazendo propaganda do aquecimento global. Quanto ao relatório dos 600 cientistas, morreu. A mídia não divulgou. O máximo que aconteceu foi um pedido de desculpas por parte dos cientistas signatários do relatório anterior e a promessa deles, jamais cumprida, de que fariam a correção dos resultados em função daqueles equívocos. Nunca ocorreu. Mas não acreditem em mim, não. Consultem outras fontes. Coloquem no Google aquecimento global e procurem testemunhos de cientistas idôneos que são absolutamente contra a ideia do aquecimento global antropogênico. E tomem conhecimento de uma coisa pior. Vários cientistas estão alertando para a proximidade, dentro dos próximos 10 anos, de uma mini-era glacial, mini-era do gelo, que é cíclica e está na hora de ocorrer. É um fenômeno natural e está se aproximando de nós. Olha bem que crime enorme a ONU está cometendo contra os habitantes da Terra. Ao invés de prepará-los para o frio que virá, ela os está preparando para um calor que não virá. Ao término desse vídeo, que foi basicamente destinado ao conhecimento da Carta da Terra, que eu particularmente chamo de Constituição da Nova Ordem Mundial, eu desejo colocar um ponto-chave para a compreensão da profundidade de tudo aquilo que eu mostrei. A Nova Ordem Mundial foi formada após a queda da União Soviética com a junção de miliardários ocidentais e os comunistas também miliardários,
e que emergiram dos destroços do comunismo visível. E essa junção tinha como objetivo criar um poder global, acima dos poderes nacionais do planeta, usando como modelo o antigo comunismo da extinta União Soviética, a ser implantado tão logo a conquista do mundo ocidental estivesse concluída pelo processo gramscista, a nova estratégia. A fim de financiar os projetos emanados da ONU, juntaram-se grandes fortunas mundiais no projeto. Toda a implantação da nova ordem mundial é financiada por grandes fundações do mundo ocidental. E eu cito apenas algumas como exemplos. Fundação Rothschild, Rockefeller, Carnegie, Kellogg, Ford, Bill e Melinda Gates, Open Society, Soros, Project Syndicate, Avast, para citar apenas algumas delas. Todas essas fundações financiam e orientam milhares de organizações não governamentais, ONG, que espalhadas pelo mundo inteiro, no mais das vezes nem desconfiam que são inocentes úteis e mãos habilidosas e invisíveis, das quais partem todas as ordens. Essas ONGs, que nós conhecemos muito bem por aquelas que aqui estão, dão a capilaridade necessária para que o mundo se dobre ao politicamente correto. Na verdade, eu duvido muito que as pessoas que na maioria dessas ONGs trabalham saibam que cumprem a Carta da Terra, um monstro criado pela ONU por dois organismos internacionais, a Cruz Verde Internacional, de Mikhail Gorbachev, e o Conselho da Terra, dirigido por Maurice Strong, não coincidentemente o secretário-geral da ONU que impulsionou aqui mesmo, no Rio de Janeiro, o projeto do aquecimento global na ECO 92. Eu duvido também que essa maioria saiba que essa Carta da Terra mereceu as chancelas mais esdrúxulas do planeta. Personalidades absolutamente díspares como David Rockefeller e Frei Leonardo Boff. Pensem bem quem são essas duas pessoas e pensem como elas podem se juntar para assinar um mesmo documento. Pois é. Sendo a ecologia a nova ideia-força que alavanca o movimento da nova ordem mundial e da sua co-irmã, a esquerda mundial, não é de surpreender que todos os partidos verdes nascidos desde então, inclusive o nosso, foram fundados e mobiliados com antigos comunistas, viúvos de uma ideologia morta e noivos de uma ideologia nascente. O verde. Agora, ao sabermos que a nova ordem mundial e seu principal veículo de massa, a esquerda, deturpa o sentido das palavras em proveito próprio, prestem atenção, reajam imediatamente todo o discurso e todo o texto onde aparecerem palavras-chave desse engodo: justiça social, inclusão, multiculturalismo, fobias, sustentável, participativo, minorias, excluídos e mais algumas que eu não estou me lembrando agora. Terminando esse vídeo, eu desejo antecipar alguma coisa sobre os próximos passos. Meu objetivo futuro é mostrar para vocês, com todas as letras, como e por que nós, cristãos, fomos eleitos como o inimigo número 1 da nova ordem mundial em seu projeto maldito. E quero mostrar também por que somos nós, os cristãos, também, que vamos derrotá-los. Boa noite.